Hoje o transporte no Brasil ele tem tantos desafios que é difícil elencar alguns, porque são vários mesmo. Mas acho que um dos piores que a gente enfrenta seria as estradas. Acho que para quem está em São Paulo ainda consegue encontrar boas estradas aí, apesar do alto número de pedágios. Mas fora de São Paulo é um outro mundo, uma outra realidade, né? Então a gente começa com as estradas, traz muita dificuldade para o transportador, é o governo, né? Bastante. A gente nunca sabe como é que vai ser. Eu, por exemplo, procuro sempre administrar minha empresa sem pensar no governo, entendendo, transformando ele como um satélite do meu negócio, que é o meu sócio majoritário, né? A gente usa ele ali para fazer tudo que é preciso ser feito, mas acho que não tem igual. Acho que o governo hoje, talvez ele seja um problema para qualquer empresa, né? Sim. A carga de impostos é terrível, a burocratização é terrível, é complicado. Quando a gente fala de governo, o nosso setor, que é marketing, é um dos maiores alíquotas é a nossa. E lógico, tem setores como combustível que ainda é até maior. Mas, tipo assim, prestação de serviço é um dos maiores. A gente patinar, muitas vezes, dependendo de apoio do governo até. Tudo bem que em momentos de catástrofe, que nem teve pandemia, teve alguns apoios. Agora, recentemente, por conta do tarifaço, teve alguns apoios. Mas não é nada perto do que ele tira, né? Literalmente é um sócio que não trabalha, né? Não, sem dúvida. Quando a gente fala de logística, a gente pensa muito em e-commerce, né? Bacana, isso E, mesmo. Thiago, você acha que o transporte hoje pode ser considerado o calcanhar de Aquiles do e-commerce brasileiro? Sim, sim. Até porque, quando começou o e-commerce há uns 15 anos atrás, Rodolfo, a ideia do e-commerce para qualquer empresa era o marketing. Vamos trabalhar o marketing, o e-commerce é braço do marketing, é braço comercial. E hoje, já os últimos 10 anos, já não é mais assim. Hoje o e-commerce é um braço da logística, porque não é só vender. É entregar. Quando a gente fala de jornada do consumidor, jornada do cliente, a entrega é fundamental. Por quê? O prazo de entrega tem que ser respeitado, a forma que vai ser entregue tem que ser respeitada, a embalagem do produto, o produto, a segurança do produto tem que ser respeitada. Então, hoje, se você for analisar para qualquer um que for começar a trabalhar com e-commerce, se ele não tiver um bom parceiro na parte de entrega, seja fazer até um fulfillment, que deixar num lugar para fazer o despacho, ou até para fazer o last mile para entregar no último trecho, se ele não tiver um bom parceiro, ele tende a falir. Porque o mercado hoje, o mais forte do transporte do comércio é o e-commerce. É o e-commerce. E você sabe que eu falo que o e-commerce salvou os Correios, né? Porque os Correios antigamente era só para cartas. Teoricamente, a logística do Correio era mais para mensagens, para pequenos volumes. Hoje, a maior parte do processo do Correio, os Correios estão vivos até hoje por conta do e-commerce. E sabe que hoje o e-commerce salvou os Correios, mas o e-commerce agora jogou os Correios numa situação muito complicada. Terrível. Porque como foram desenvolvendo as redes privadas, né, de logística, o Mercado Livre nos deixou mal acostumados com o tempo de recebimento. Hoje, isso se tornou um desafio grande para os Correios. A gente tem visto várias notícias sobre problemas nos Correios ligados a isso, prejuízo, porque carta ninguém manda mais e as encomendas eles perderam muito mercado para o setor privado. Você pega alguns couriers que fazem entregas, também tem empresas que fazem essa terceirização, fazem um birô de negociação e aí eles disputam o espaço da malha, né? Mas o calcanhar de Aquiles do e-commerce no Brasil é a logística, não tenha dúvida. Eu me lembro que em 2012, quando eu cheguei na agência, a gente já trabalhava bastante e-commerce e basicamente os e-commerces trabalhavam com os Correios mesmo, era essa a principal integração que a gente fazia nos sites. E as pessoas não se incomodavam de esperar o prazo dos Correios, aguardar 10, 15 dias para receber o produto. Porque você dava lá, tipo, uma semana pro lojista postar a compra, mais lá 7, 10 dias do correio para entregar e estava tudo certo. Hoje, com entrega no dia seguinte, a maioria deles estão entregando, às vezes até no mesmo dia. Né? Sim, a gente deixou de aguardar. Antigamente, o e-commerce era uma compra que você sabia que ia demorar. Hoje não. Hoje não. Hoje é a compra de facilidade, é mais rápido do que você se deslocar até Muitas vezes é mais rápido. E fazer cross-docking de uma semana, de 10 dias, de 5 dias, 15 dias, é uma coisa. Fazer cross-docking de menos de 24 horas é complicadíssimo. É muito complicado. Ainda ontem eu estava conversando com 3 amigos sobre isso. O e-commerce, transportadoras que atuam no e-commerce e o correio. O correio ele sempre foi especialista em gramas, né? Aí de um tempo para cá mudou um pouquinho, chegou até 5 quilos, mas o correio mesmo ele não consegue mais distribuir. Não. Né? As empresas voltadas para essa área, elas têm feito um trabalho
excelente. Eu tenho um amigo que ele tem uma rede de bares, né? O que acontece? Eu conversando com ele, ele falou que tem gente hoje que compra água pelo e-commerce. Como pode isso? Você vê como é engraçado. Hoje as pessoas elas têm o desejo em receber um produto em 3, 4 horas. Muitas vezes elas não têm coragem de fazer o macarrão, o miojo ali que dura 5 minutos. Mas ela reclama se a água chegar em 3, 4 horas. É isso mesmo. É muito engraçado. Não, e você sabe que quando a gente fala até de e-commerce, a parte de mercado evoluiu muito com a pandemia. Infelizmente, agora elas querem a comodidade e a rapidez. Porque antes o e-commerce era comodidade. Não preciso, eu quero esse tênis, já sei o número, já sei qual o modelo, e espero 15 dias. Não tenho pressa. Agora não, agora eu gosto já sei qual é o tênis, já tenho as medidas e eu quero para amanhã. Então o negócio é muito mais rápido muitas vezes que você ir até o local, na cabeça das pessoas, né, pela disponibilidade. E de certa forma isso se tornou uma comodidade tão boa que às vezes o cara compra hoje uma roupa que muitas vezes ele vai usar num sábado. Eu não tenho uma roupa específica para determinada ocasião e compra porque entrega na sexta e dá tempo dele ver se ficou boa ou não, enfim. É assim que funciona. E o que você falou de o correio trabalhar em gramas e a transportadora trabalha mais em quilos e em toneladas. Cubagem maior. Cubagem maior faz muito sentido, porque nessa época que a principal integração era com os correios e os e-commerces eram todos dependentes dos correios, tinham vários produtos que não podiam ser vendidos no e-commerce. A gente teve vários casos de clientes que chegaram para sentar com a gente para fazer o e-commerce. A hora que a gente foi estudar o tamanho dos produtos, o peso dos produtos, tipo, não vai dar certo. E não é só isso, tem produtos que o correio não entrega. Por exemplo, óleo lubrificante, por exemplo, de carro, não entrega. Não entrega. Isso é um empecilho. E as pessoas não deixam de consumir esse tipo de produto, né? Até por conta do custo. Desmistificou algumas coisas com a evolução do e-commerce, que o preço não parou de ser o principal item de diferencial de compra de produto. Porque antigamente você comprava na internet porque era mais barato. Porque a pessoa, teoricamente, se entendia. Ela não tem aluguel, não tem isso, aquilo. Já não é mais. Já não é mais desse jeito. Hoje, comprar pela internet, você paga mais caro. É mais caro você comprar no full do Mercado Livre para chegar no dia seguinte ou chegar ainda hoje, do que você ir numa loja comprar muitas vezes. E até porque, muitas vezes, se você conversar com o comerciante, você negocia um desconto. E pela internet não tem esse benefício, né? Tirando um cupom, você não consegue fazer esse tipo de movimentação. Então, mudou-se bastante.